Conceito de cultura ao longo dos séculos. Este conceito é intimamente ligado aos estudos de antropologia e sociologia jurídica e é extremamente importante para entendermos a base de como tudo isso foi estruturado mediante os pensadores das épocas. Há certa divergência no que refere a quando de fato o termo cultura surgiu ao longo dos séculos. Entretanto, nós atribuímos as suas origens a mais ou menos o século XVIII e início do século XIX, com forte influência do período iluminista. Neste período muito inicial sobre o que se entendia como cultura, os pensadores viam a cultura como um meio para o desenvolvimento pleno e absoluto dos seres humanos, por intermédio da arte e da razão. Podemos dizer que alguns de seus principais idealizadores são Voltaire, Rousseau, Kant e também o grande idealista alemão Hegel. Immanuel Kant, por exemplo, entendia a cultura como um processo de refinamento do homem, assim como Voltaire. Entretanto, ele também entendia a cultura como a formação das faculdades humanas, ou seja, a arte, razão, conhecimento e outras características. Para ele, a cultura é um meio e não um fim em si. Basicamente, ele entende que a cultura por si só não resolve problemas, mas é um meio através do qual o homem é preparado para resolvê-las através da moral que é gerada a partir dessa cultura. Para ele, a cultura é um meio para gerar moral no homem e, desta forma, o homem poderá resolver os problemas. Hegel é um pouco mais espiritualista, digamos assim. Ele entende a cultura como um processo histórico e dialético, pelo qual o espírito se conhece e se torna absoluto. Isto ocorre por meio da formação humana, através das artes, da religião, da filosofia e outros modos pelos quais a humanidade se forma. Depois deste período inicial, damos introdução aos idealistas do século XIX. Provavelmente esse seja o século mais importante para a formação da antropologia como a conhecemos hoje, pois é neste século que o estudo das culturas adquire abordagens mais científicas. Edward Taylor provavelmente seja um dos nomes mais importantes para aquilo que nós entendemos como a formação do conceito de cultura. Ele entende que cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e hábitos que fazem parte da vida de uma determinada sociedade. Pode-se dizer que ele é o pai da definição moderna de cultura que consideramos até hoje, pois ele rompe com a ideia de cultura como um refinamento, como se a cultura fosse um meio para que o homem se tornasse cada vez mais perfeito e desenvolvido. Além disso, ele também contribuiu muito para a visão universal de cultura, ou seja, todos os povos de todas as nações e de todos os territórios do mundo possuem as suas próprias culturas. Até então nós devemos lembrar que a visão eurocêntrica sobre quase tudo predominava nos principais meios científicos. Então muitas pessoas entendiam que cultura era apenas algo exclusivo dos europeus e do continente deles. Por mais que ele tivesse essa visão mais universalista de cultura, ainda assim ele entendia que a cultura europeia era mais evoluída do que as outras culturas do mundo. Logo, as outras culturas deveriam espelhar-se na cultura europeia a fim de aprenderem conceitos que talvez as tornassem mais evoluídas. Outro nome muito importante para esse período na antropologia é o nome de Franz Boas. Franz Boas era um alemão que foi o que deu a ideia inicial daquilo que hoje conhecemos como relativismo cultural. Para Franz Boas, cada cultura deve ser compreendida em seu contexto. Desta forma, ele afirma que não existem culturas melhores ou piores, mas cada uma deve ser compreendida dentro do seu contexto específico. Durante esse mesmo período, deve-se considerar o nome de Branislaw Malinowski. Ele entendia a teoria funcionalista. Para ele, cada elemento que compõe a cultura vem acompanhado de uma função social. Logo, a cultura é um conjunto de práticas com finalidades. Por exemplo, hoje em dia nós temos conhecimento de tribos e povos originários que faziam danças, festas e sacrifícios a fim de conseguirem algo em troca. Por exemplo, o famoso ritual da dança da chuva, onde as pessoas não simplesmente dançavam e celebravam, mas o faziam a fim de obter algo. Diante desse cenário, a partir da perspectiva de Malinowski, nós poderíamos depreender que, neste caso, a dança não era simplesmente uma prática cultural, mas sim uma prática que vinha acompanhada de uma função social, que era justamente fazer com que viesse chuva sobre aquela população. O século XX é o responsável por trazer-nos alguns dos conceitos mais importantes que nós temos sobre cultura ao longo dos séculos. Sem dúvida nenhuma, o principal pensador deste período é Clifford Geertz. Ele entendia a cultura como uma teia de significados, ou seja, cada uma daquelas características que Edward Taylor citou como sendo aquilo que compõe uma cultura, leis, costumes, danças, tipos de arte e entre outros, para Geertz, tudo isso possui um significado por trás.
E então, a partir desse momento que começa a se entender que o antropólogo, na verdade, deveria se ater apenas a análises que priorizem os significados que ficam por trás dos símbolos dentro de uma determinada cultura. A partir desse momento começa a se entender então que o antropólogo na verdade tem como principal finalidade entender os significados por trás desses símbolos. Afinal, como dizia Geertz, o homem é um animal que vive amarrado a uma teia que ele mesmo teceu, querendo dar a entender que o homem vive sempre rodeado de símbolos com significados cuja origem precisa ser descoberta. E esse é um dos principais papéis do antropólogo para esta visão mais moderna de cultura.